São 5 evidências que Jonathan Edwards nos apresenta nesse glorioso sermão, referentes à verdadeira obra do Espírito Santo no coração de uma igreja. Vamos então recapitular os pontos. Primeiro sinal: procure fazer agora um exame da sua própria vida e da igreja a qual você pertence ou denominação à luz dessas 5 evidências. Primeiro sinal: quando a operação é tal que aumenta a estima por aquele Jesus que nasceu de uma virgem, que foi crucificado fora das portas de Jerusalém, e parece confirmar mais e estabelecer suas mentes na verdade que o Evangelho declara para nós de ele ser o Filho de Deus e o Salvador dos homens. Estima por Jesus Cristo. Não pela palavra Cristo, mas pelo Cristo revelado pela Bíblia. Esse é o primeiro sinal. Segunda característica: quando o espírito que trabalha opera contra o interesse do reino de Satanás, o qual encoraja, estabelece o pecado e conduz os homens a desejos mundanos. Este é um sinal certo de que ele é o verdadeiro e não um falso espírito. Onde quer que haja preço pela santidade e consequente horror pelo pecado, ali o Espírito Santo está presente. Não há espaço na obra do Espírito Santo para as pessoas se sentirem livres para serem mais porque Deus é bom. Sabe, não há espaço para um conceito tal da graça, que a graça divina é usada apenas para o homem viver em paz com a sua canalice, dizendo, portanto, que a maior certeza que ele tem na vida é que Deus o ama, enquanto não manifesta uma consequente gratidão pela revelação desse amor, e gratidão que se traduz na prática da verdade, que é a principal evidência de que nós amamos a Deus. Terceira manifestação, o sinal da manifestação do Espírito Santo na vida de uma igreja: o Espírito que opera de uma tal maneira que causa no homem uma maior consideração pela Escritura Sagrada e os estabelece mais nas suas verdades e doutrinas, é certamente o Espírito de Deus. Quer dizer, amor pelas Sagradas Escrituras, prazer em pregação, sabe, ir para o culto não para gozar de um momento de entretenimento, mas para ouvir a sólida pregação das Sagradas Escrituras feitas no poder do Espírito Santo. Olha, se formos analisar por esse ponto, nós seremos levados a dizer que o Espírito Santo não está operando nesses termos nas igrejas do nosso país, que é um outro espírito agindo em segmentos inteiros do protestantismo brasileiro, em razão dessa falta de amor pela verdade. Ora, os nossos crentes não conhecem doutrina. Eles não sabem encontrar a doutrina da Trindade nas Sagradas Escrituras. E alguns dizem que o interesse por doutrina é coisa de crente tradicional, que eles querem experiência com Deus e, conforme se costuma dizer, e viver no mover do Espírito Santo. Mas como que você pode saber se o Espírito Santo está movendo se você não conhece a verdade? Se você, em razão da falta de conhecimento teológico, é incapaz de discernir os espíritos. Eu penso o seguinte, que a queda da frequência escola dominical foi um dos primeiros sintomas do banimento da pessoa do Espírito Santo das nossas igrejas. E quando esse Espírito retornar, certamente nós teremos professores bem preparados, classes de escola dominical com excelente conteúdo e milhares de pessoas afluindo para os locais onde a palavra de Deus é comunicada no poder do Espírito Santo. Em quarto lugar, quarta manifestação do Espírito, ou sinal de que o Espírito Santo está operando na vida de uma igreja: outra regra para julgar os espíritos pode ser tirada daquilo para o que compele os espíritos opostos nas últimas palavras do versículo 6, quer dizer, ao espírito do erro e ao espírito da verdade. O espírito do erro vai tentar convencê-lo do fato de que o tempo é um bem que você tem com abundância e que você pode gastá-lo da forma mais irresponsável possível, porque você tem em maior quantidade do que precisa. Esse é o espírito do erro. Onde quer que o Espírito Santo esteja agindo, pessoas terão consciência do fato de que a vida é dura, curta e incerta. Outro ponto, terão horror ao pecado. Não haverá espaço para transformar o púlpito, sabe, em uma espécie de terapia coletiva,
em que pessoas recebem um calmante religioso, sabe, a fim de continuarem a conviver com sua falta de caráter, de compromisso com Cristo, se tornando então, sabe, ou voltando para casa para viverem a mesma vida que até então têm vivido, infernizando a vida daqueles com os quais convivem. Sabe? Então, isso não é o Espírito de Deus. Onde quer que o Espírito Santo esteja operando, pessoas terão horror ao pecado, se verão face a face com caráter incerto, áspero, transitório e da vida, e amarão a Deus porque o verão como um ser excelente a quem nós devemos prestar contas e diante de cuja presença todos nós compareceremos um dia. E por fim, em último lugar, o Jonathan Edwards destaca o amor a Deus e o amor pelos homens. Ele diz: se o espírito que trabalha entre as pessoas opera como um espírito de amor a Deus e aos homens, este é um sinal seguro de que este é certamente o Espírito de Deus. Onde quer que haja amor, amor ardente por Deus, amor verdadeiro pelo próximo, ali o Espírito Santo está operando. Eu espero de todo o meu coração que essa mensagem ajude a nós cristãos brasileiros a nos vestirmos de pano de saco e cinza, usando a linguagem do Antigo Testamento, e nos humilharmos diante de Deus, porque a nossa geração, com seu pecado, com sua falta de compromisso com as Escrituras e de amor aos homens e a Deus, nossa geração tem visto escorrer pelos dedos uma oportunidade única que poucas nações tiveram de levar um país aos pés de Cristo, provando assim de um dos avivamentos mais lindos da história do cristianismo. Poucos povos são tão sensíveis à pregação do Evangelho como o povo brasileiro. E contudo hoje o nosso cenário é de desolação. Pessoas do lado de fora da igreja não acreditam mais em nós. Pastores têm vergonha de se assumirem como tais. O que nos resta fazer num cenário como esse? Senão submetermos as nossas igrejas, a nossa própria vida, aos testes da palavra de Deus. A esse versículo do capítulo 4 de 1 João, testando os espíritos e sabermos se estamos sendo movidos pelo Espírito Santo ou pelo Espírito de Satanás. Que Deus nos dê oportunidade de nos arrependermos, sujeitarmos as nossas vidas a Ele em santo temor e suplicarmos para que, quer tenhamos bandas de música famosas na nossa igreja ou não, grandes templos ou não, programa de rádio e televisão ou não, que essas 5 marcas estejam presentes na vida das igrejas brasileiras. Espero que antes de morrer, você e eu possamos ver o que nossa geração ainda não viu: o Brasil passar por um genuíno avivamento espiritual. Que assim o seja, em nome de Jesus.